Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós chamamos, Senhor, a tua glória. Toca-nos com teu poder e toca-nos com a tua presença. Profetizo novos começos, novas portas e muita saúde. Senhor, consagramos a ti tudo o que estamos fazendo e te pedimos a tua bênção. Oramos, Pai, para que o Senhor derrame da tua graça, derrame do teu poder sobre nós e sobre nossa família, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa e Deus abençoe a tua família. Deus me deu uma palavra. Estar alinhado com a direção de Deus nos dá força para vencer. Se nós seguirmos a direção de Deus para a nossa vida, nós vamos vencer o que vem pelo caminho. Toda vez que você estiver no caminho de uma promessa de Deus, de uma palavra que o Senhor te deu, de uma direção, de uma coordenada profética do Espírito, haverá inimigos no seu caminho. E os seus inimigos podem ser os homens, os seus inimigos podem ser espirituais, mas seus inimigos também podem ser de alma. Exatamente. Há coisas que foram instaladas dentro de nós, pela cultura com que nós fomos criados, pelo sistema aqui desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E isso pode estar sendo um interruptor daquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. E existe pelo menos 3 sabotadores que hoje nós vamos falar aqui. O primeiro deles é a dúvida. A dúvida, ela é um impeditivo para você andar nas promessas de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende isso? A dúvida, ela vai tentar gerar em você um bloqueio para que você não ande pela palavra de Deus, para que você não ande pela direção de Deus. Será que vou? Será que faço? Será que compro? Será que vendo? Será que acredito nessa promessa que Deus me deu? Será que eu espero que Deus vá fazer alguma coisa na minha vida? A falta de fé, ela vai culminar em um bloqueio no seu caminho. A falta de fé vai ser um paralisador. Por isso que nós temos que pedir a Deus para que Deus traga uma força para dentro de nós, a fim de que essa força seja muito mais poderosa, muitas vezes mais do que a dúvida e de qualquer tipo de impedimento que há dentro de nós. É até irônico falar dessa maneira, mas os impedimentos que existem nessa vida para você não caminhar são muitos. Agora, como pensar que os impedimentos muitas vezes vêm de nós? Nós acabamos permitindo com que a dúvida ela tome a frente, a dúvida governe, a dúvida tenha um domínio sobre a nossa vida. Precisamos caminhar com fé, com a certeza daquilo que Deus falou, independente das circunstâncias, independente do dia mau, independente, sabe, de quão grande é o desafio que está no seu caminho. Eu recebi o testemunho, Deus me trouxe à memória agora nesse momento, eu recebi um testemunho de uma mulher, ela tinha uma situação na vida dela muito delicada. Ela precisava tomar uma decisão sobre seus filhos. Seus filhos iriam passar por uma cirurgia. E ela estava muito temerosa com a cirurgia. As crianças nasceram com um problema. E aquela mulher se agarrou com Deus, colocou a sua vida nas mãos de Deus e tomou a decisão de autorizar o médico a fazer a cirurgia nos filhos. E eu pensando, eu sentado, vendo aquilo, eu disse para mim mesmo,
será que eu teria a coragem que essa mulher teve de decidir, sabe, aceitar a cirurgia, aceitar aquela situação e confiar nas mãos de um homem mortal, limitado à vida dos meus 2 filhos? Eu entendi naquele momento que, se não é uma fé maior em Deus, você não autoriza o homem a fazer aquilo. Ainda que o homem tenha a sua capacidade, ainda que o homem tenha as suas habilidades, tem coisas que você sabe. 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro lado, pode dar um problema, pode ser algo irreversível, pode ser morte. Por isso que tudo na nossa vida tem que ser por fé. Essa mulher teve fé, ela creu, ela acreditou que Deus estaria conduzindo aquela cirurgia, que Deus estaria abençoando. Deu tudo certo. Seus filhos voltaram para ela. Eu quero dizer uma coisa para você, a dúvida, ela pode ser, talvez, um dos maiores problemas que hoje tentam nos impedir a ir à frente, a seguir a direção de Deus. A dúvida, sabe? Porque vem aquele sentimento tentando bloquear você, aquele sentimento que tenta paralisar a sua fé. É como se você estivesse, sabe, com uma palavra de Deus, você estivesse em alta velocidade e de repente vem uma dúvida, um pensamento. E eu até acredito que em alguns casos não é nem a alma, é espiritual também. É como uma semeadura do inimigo dentro de você, até por meio de uma conversa, por meio de algo que você leu, de algo que você viu. É como se fosse uma sugestão para tentar sabotar aquela sua fé e que a dúvida tenta dominar, tenta governar. O segundo impedimento é o medo. O medo, ele é um outro sabotador. É outra coisa que tenta impedir as pessoas de seguirem em frente. Sabe, o medo de não dar certo, o medo de serem infelizes, o medo, sabe, de perder o que tem, o medo de não vencer, o medo de não ser forte o suficiente diante da adversidade que apareceu. A Bíblia diz que nós precisamos ser corajosos, precisamos ser fortes no Senhor. E uma pessoa corajosa, mesmo que ela esteja sentindo medo, ela está tão conectada, sabe, na certeza de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus vai ser o escudo dela, que ela vai em frente, mesmo com aquilo tentando paralisá-la, tentando atacar a sua mente e bloqueando até mesmo a sua alma. Talvez você esteja com medo de algo, mas eu quero dizer para você que se você estiver alinhado com a direção que Deus te deu, vá com fé, acredite, coloque toda a sua expectativa no que Deus disse, porque Ele é poderoso para cumprir. Olha para Abraão, Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia que lugar ir, mas ele venceu. Tudo aquilo que talvez a sua alma, sabe, estivesse tentando impedi-lo de sair da sua terra, ele creu no que Deus disse e se moveu. Nós precisamos ter essa força de fé para acreditar na direção de Deus, acreditar no que Deus diz na palavra dele e nos mover. O Deus que supre todas as coisas suprirá também as nossas necessidades. Você acredita nisso? Então declare comigo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Creia, coloque a sua fé, coloque a sua expectativa no Senhor e vença esse medo. Vença todo opositor que está tentando de alguma maneira abortar a sua fé, abortar o seu ânimo e impedir você de continuar caminhando nas promessas de Deus. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus me deu essa palavra e está falando com alguém aí. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te impedir. Não deixe o medo ser o bloqueador da tua promessa, da tua bênção, daquilo que Deus tem para a tua vida. E terceiro, é o desânimo. Quando você está alinhado com a palavra que Deus te deu, sabe, você tem fé, você tem expectativa naquilo que Deus falou para você, você não vai deixar o desânimo lhe abater.
Porque o desânimo, ele pode vir de vários meios. Ele pode vir de uma situação que você está vivendo, ele pode vir de um cansaço, ele pode vir de pessoas que foram ingratas com você, ele pode vir de uma traição que fizeram contra você, ele pode vir de uma perda muito grande e aquilo lhe desanima e você não quer mais, sabe, se meter naquilo. Deixa eu lhe dizer, creia e esteja alinhado ao que Deus lhe falou. Caminhe, não deixe o desânimo lhe abater. Permaneça firme, constante, marche e certamente você verá a vitória de Deus na sua vida. Nem sempre caminharemos com ânimo, nem sempre iremos caminhar, sabe, com o máximo de alegria, o máximo de energia, o máximo de força, mas precisamos estar confiantes de que Deus renovará as nossas forças. Deus não ia colocar na sua palavra, Isaías capítulo 40, se Deus não visse que é necessário um renovo de forças de tempo em tempo na nossa vida. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, olha só, renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor vão receber um novo ânimo. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Continua caminhando, não para, persevera, não olha para trás, não deixa nada lhe desanimar, não deixa nada lhe parar. E se as coisas não estiverem do jeito que você gostaria que estivessem, acredite em Deus, firme em Deus, mantenha sua fé em Deus, seus olhos em Jesus Cristo, na sua palavra que não falha e que certamente Ele cumpre. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu digo para você que está aí me ouvindo, você vai vencer. Se você crer na palavra que Deus te deu, na direção que Ele te deu. Não sei para quantos é essa palavra, mas eu sei que Deus está falando com alguém aí. Não duvide, não tenha medo e não deixe o desânimo lhe paralisar. Se você vencer essas três coisas, você vai chegar até onde Deus quer que você chegue e você vai viver a promessa do Senhor na sua vida. Essa é a palavra para você, essa é a palavra para a tua casa, até porque... Agora vem o outro lado da questão. Se você não vencer essas coisas, você nunca vai descobrir o que Deus tem para você. E deixa eu lhe dizer, tem coisas que estão ocultas. Tem coisas que estão ocultas e que só são reveladas quando você vence esses inimigos à sua fé. Vença os inimigos à sua fé e você vai chegar num lugar de luz, de revelação, aonde Deus vai mostrar um caminho maior, um pensamento de Deus no teu caminho. Você crê nessa palavra? Declare, eu creio que assim o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém? Chega de dúvida, chega de medo e chega de desânimo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui rápido para você. O testemunho do Gilmar. Olha o que ele escreveu. Profeta, me chamo Gilmar, estou dando o testemunho do milagre que a minha mãe recebeu. Há um mês atrás, o profeta declarou que Deus estava liberando a cura sobre uma mulher que tinha uma ferida grande na perna. Eu tomei posse da cura e hoje a minha mãe está curada. Deus restaurou a pele da perna dela. Fazia quase 2 anos que ela estava sofrendo de dor com essa ferida na perna, mas Deus operou um milagre e cura. Que Deus abençoe grandemente o Senhor, profeta. Olha que coisa maravilhosa, como Deus faz milagres. Como Deus opera o extraordinário. Você está vendo esse testemunho? Isso é para a glória de Deus. É para que o nome de Jesus seja glorificado. 2 anos com uma ferida na perna. 2 anos participando das orações, aqui ela foi curada. Eu espero que você que está aí, você tenha carregado o seu papel, certo? Nós estamos apresentando a Deus 3 pedidos. O novo começo, a nova porta e a muita saúde. Só para você ter uma ideia, no 3º ponto da muita saúde, eu pedi para minha família, muita saúde para minha família. E você pode escrever aqui no papel, você pode escrever qual que é o novo começo que você quer na sua vida e qual que é também a nova porta que você quer que Deus opere, que Deus trabalhe, que Deus abra para você. Nós estamos apresentando diante de Deus com muita fé, estamos orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas e estamos crendo no milagre. E você não vai parar. Amém? Amanhã eu vou ver você aqui às 6 e 7 da manhã. Eu tenho também um segundo anúncio. Nesse domingo, nós teremos uma grande reunião às 9 horas da manhã.
um culto profético e no final eu estarei orando pelos doentes. E um outro anúncio muito importante também, aqui na descrição do meu vídeo tem um link para você clicar e entrar para o grupo do nosso evento, a Masterclass A Cura. Se você entrar nesse grupo, você vai receber informações privilegiadas do nosso evento. As vagas presenciais são limitadas e nós teremos esse evento tanto no formato presencial quanto no formato online. Daí você me pergunta, por que eu preciso de cura? Eu descobri uma coisa, que muitas vezes Deus fala, mas a alma está tão distorcida e tão perturbada que a pessoa não consegue ouvir a Deus. Nós temos que tratar os problemas da alma para a pessoa poder discernir a voz de Deus. Uma pessoa agitada, uma pessoa cheia de dúvida, cheia de medo, toda confusa, ela não consegue se concentrar no que Deus falou. E eu vou lhe dizer uma coisa, há pessoas que estão cegadas e não sabem. Aí você diz assim, não pode? Sim. Há pessoas que estão cegadas e não sabem. É por isso que eu quero convidar você, entra nesse grupo exclusivo e já começa a pegar as informações desse evento, desse grande evento chamado A Cura. Tenho certeza que Deus quer mudar a tua história para sempre. Deus me deu uma missão, é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E eu tenho descoberto muitas coisas. E essa é uma revelação que Deus me deu. Muitos barulhos na alma estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. Por isso, preste atenção, Deus está falando com você. Entra aí nesse grupo, você vai ver que vai valer a pena. Não só vai valer a pena, como pode mudar todo o seu futuro, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 e para quem quer amanhã estar conosco às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quem quer estar com a gente amanhã, vá nesse endereço. 9 da manhã começa a reunião, certo? Inclusive, deixa eu falar uma coisa interessante para você. No último domingo, eu fui ler um pouco dos comentários das pessoas que estavam ao vivo junto conosco e foi maravilhoso. As pessoas relataram ali que têm sido visitadas em casa assistindo o nosso culto. E quem estava presencialmente, nós tivemos curas extraordinárias, milagres de Deus. Até para você que tem dificuldade de crer, sabe? Você de repente é atacado na mente, dê um passo de fé. Dê um passo de fé, venha ver o que acontece, porque você não vai receber só uma cura, você não vai receber só um milagre. Sabe o que vai acontecer com você? Se você pisar os teus pés na igreja, domingo, Deus vai te tocar. Daí você pergunta, e qual que é a certeza que você tem que Deus vai me tocar? Ele me tocou. Toda vez que eu vou na igreja, Ele me toca. Na verdade, Deus me abastece de uma forma incrível toda vez que eu vou à igreja. Eu venho renovado, eu tenho minhas forças renovadas. Eu convido você a experimentar isso. Vem experimentar, vem estar com a gente. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Peço a você agora
que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Amém? Vamos lá, me ajude a compartilhar, seja um semeador e que as colheitas venham para a sua vida também. Acredite, você está semeando oração na vida de outras pessoas. O que você acha que você vai colher? Você está semeando uma coisa boa aí no mundo que a gente vive. Como necessitamos de pessoas que semeiam coisas boas. Semeie uma oração na vida de alguém. E se você não é inscrito no nosso canal, eu quero perguntar por quê? Você é muito bem-vindo aqui. Inscreva-se no nosso canal, vamos andar juntos. E você que me assiste pela televisão, exatamente, estamos aí de domingo a domingo, 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube e acompanharem as orações junto com a gente. Certamente você vai ser muito abençoado. E você que está no YouTube comigo, compartilha aí com 7 pessoas. Vamos lá, tenho certeza que vai ser uma bênção. E agora nós vamos levantar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Não esqueça, você que tem um testemunho para dar, vai lá no meu site www.profetavinicius7.com.br e deixe teu testemunho. Lá no rodapé da página, tá? Tem ali a partezinha de colocar o seu testemunho, ali você vai colocar o seu testemunho e mandar para nós, em nome de Jesus. Vamos apresentar a Deus nossos pedidos? Senhor, em nome de Jesus Cristo, consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração e profetizamos, Senhor, novos começos, novas portas e muita saúde. Eu quero usar a autoridade que existe no nome de Jesus Cristo agora, para paralisar todo tipo de enfermidade e de ataque espiritual na vida dessa pessoa. E dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Ação maligna cai por terra. Todo tipo de bloqueio espiritual, todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa, seja desfeito agora, na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que toda amarra espiritual na vida dessa pessoa seja cancelada agora em nome de Jesus, toda praga mandada, toda obra de maldade invocada contra a vida dessa pessoa, até mesmo, Pai, o nome dela, que foi pronunciado em algum lugar, que foi pronunciado numa roda, que foi pronunciado numa mesa, Senhor, e que foi falado de forma negativa, difamatória, mentirosa. Eu oro e peço a Tua justiça agora. Todo tipo de ataque, Senhor, todo impedimento espiritual no caminho dela, Senhor, para bloqueá-la, para impedi-la, eu dou uma ordem, cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito de dúvida, de medo, e até mesmo de desânimo, de cansaço, de prostração, eu digo, cai por terra, dores no corpo, nos ombros, nas pernas, retire-se em nome de Jesus Cristo. Todo tipo de alergia, eu digo, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo o seu casamento, abençoo sua vida profissional. Oro também por essa pessoa, Pai, que tem sido atacada na mente, nos seus pensamentos, na sua alma, que ela seja livre de tudo isso, que toda carga pesada na casa dela ou no trabalho dela, em nome de Jesus, renda-se agora. E, Senhor, que o Senhor corte todo o laço de toda má amizade que se aproxime de nós ou dos nossos filhos. Te pedimos, livra-nos do laço do passarinheiro, tira do nosso caminho, Pai, tudo que não for do Teu propósito para a nossa vida e traz para a nossa vida, Senhor, a prosperidade que o Senhor tem prometido, traz para a nossa vida a transformação que o Senhor tem prometido, traz para a nossa vida a vida abundante, a salvação para toda a nossa casa. Oramos agora e declaramos favor de Deus, céus abertos, graça de Deus, derramado Espírito sobre a tua vida e que você receba uma unção fresca do Espírito sobre a tua vida. Ser tocado por Deus, ser tocada por Deus, no nome de Jesus Cristo. Seja livre em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, abençoo teu casamento, abençoo teus filhos, abençoo teu trabalho, abençoo teu caminho e que todo sonho que você tem, todo projeto que você tem, tudo aquilo que você está apresentando diante de Deus, nós colocamos diante do Senhor agora e pedimos a bênção do Senhor, consagramos nossos planos ao Senhor, nossos pedidos ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Diga comigo, eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Diga assim, eu creio na promessa. Amém? Glória a Deus. Não esquece de entrar nesse grupo aqui que está na descrição aqui embaixo. Vai ser incrível. Eu tenho certeza. Deus quer que você viva uma vida plena, extraordinária aqui nessa terra. Eu creio. Ó, deixa eu profetizar. Deus tem promessa para a tua vida. Amém?
Deus tem promessa para a tua vida. Não, talvez você diga assim, não, profeta, agora você está errando. Não estou errando. Deus tem promessa na vida de cada um de vocês. Existe um projeto de Deus, existe um desenho de Deus que você tem que conhecer. Existe mais de Deus para a tua vida. Escute isso e que isso mexa com você no nome de Jesus. Deus te abençoe até amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Deus quiser. Um forte abraço. Deus quiser. Um forte abraço. Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, conclusão, restauração e prosperidade. E nesse momento, Pai, eu levanto um clamor por esse pedido de hoje, restauração e libertação de coisas antigas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, restauração e libertação de coisas antigas. Toda amizade que não é de Deus, toda parceria que não é de Deus, todo caminho do passado que não serve para o nosso presente, que não serve para o hoje. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal vai nos desfocar ou nos distrair do teu propósito. Oramos também, Senhor, para que o Senhor afaste toda pessoa, Pai, que queira nos prejudicar. Afaste a inveja, a maldade, todo desejo ruim, Pai, ou influência negativa próxima de nós. Tira do nosso caminho, afasta de nós. É o que nós te pedimos, Pai. Também cancelamos toda conversa negativa, maldosa, envolvendo a nós, a nossa casa, as pessoas próximas de nós. Guarda-nos e proteja-nos, Pai, de toda maldade e ajude-nos a cumprir o nosso propósito. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê graça e libere do teu poder, da tua prosperidade sobre a nossa vida. E aquilo que o Senhor começou em nossa vida, em nossa casa, Senhor, conclui. Oramos pela salvação de todos da nossa casa e de todos da nossa família. Jesus Cristo é nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Salvador. Morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos libertar completamente, para nos conectar a Deus. Jesus Cristo é nosso Senhor. Jesus Cristo é nosso Deus e somos ovelhas do seu pasto. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje clamando por esse propósito, restauração e libertação de coisas antigas. Tem muitas pessoas que são atormentadas por coisas do passado. E nós estamos orando para que toda amarra espiritual seja cortada na tua vida. E toda pessoa que quiser voltar para a sua vida, que foi Deus que afastou, você vai ter o discernimento de se afastar dela. Deus está falando. Eu senti hoje no meu espírito essa palavra e eu estou compartilhando ela com você. Não é de Deus você retroceder. Não é de Deus. Não é da vontade de Deus você retroceder. Não é da vontade de Deus você aceitar algumas coisas do passado na sua vida. Deus me deu uma palavra que está em 1 Samuel capítulo 26, verso 19. E essa palavra que encheu meu coração. Diz assim: ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Davi estava sempre fugindo de Saul. Saul perseguia Davi, Saul tinha uma inveja de Davi, Saul queria acabar com a vida de Davi. Mas o Senhor sempre dava livramento para Davi. O Senhor estava com Davi, sua presença estava sobre Davi e o Senhor o guiava. E a Bíblia diz que nesse caso em específico, Deus fez com que um sono pesado caísse sobre Saul e sobre seus homens, que estavam em perseguição a Davi. Então Davi vai lá e pega a lança de Saul, e depois Davi
dá um grito e avisa que falharam com a segurança de Saul e que ele poderia ter destruído Saul de uma vez e acabado com essa perseguição contra a sua vida, porque Saul estava sendo injusto com Davi, que nunca fez o mal contra ele. Davi tinha um princípio: ele não tocava nos ungidos de Deus. E isso é uma coisa importante. Você sabe que pessoas perdem grandes batalhas porque acabam tocando nos ungidos de Deus. Eu sei que quando se fala em tocar nos ungidos de Deus na Bíblia, está falando em você ser injusto com pessoas que carregam uma unção de Deus. Você ser injusto com pessoas que Deus e o seu favor estão sobre elas. É muito perigoso você entrar no caminho de pessoas que estão ungidas por Deus, que Deus colocou algo sobre elas. É derrota na certa, na vida daqueles que perseguem. E Saul estava perseguindo um ungido de Deus. E Davi sabia que Saul era um ungido. Mesmo ele estando fora do propósito, ele ainda era ungido. E a Bíblia diz que em nenhum momento Davi teve a audácia ou a coragem ou até mesmo a covardia de destruir com Saul. Ele não fez isso, ele não tocou no servo do Senhor. Eu quero que você entenda uma grande verdade que está aqui nessa passagem. Davi, ao fazer o seu discurso de defesa para Saul, perguntando o porquê de tanta perseguição, de tanta inveja contra ele, se ele estava, esperando o tempo do Senhor, Davi diz assim a Saul: quem é que está colocando você contra mim? É o Senhor que está colocando você contra mim? Ou são outras pessoas? Porque aqui está escrito, são os filhos dos homens que estão colocando você contra mim. Quando eu li essa passagem, eu entendi uma verdade. Não era o Senhor, claro que não. Então só tem uma opção. Era os filhos dos homens que estavam incitando Saul contra Davi. Eu até imagino a cena. Saul se preparando para as batalhas contra os filisteus, Saul na sua tenda, ou fazendo a sua refeição junto com seus homens, e de repente alguém chega no seu ouvido e diz: você soube que Davi teve outra vitória? Você soube que o filho de Jessé está cada vez mais conhecido? Você sabe que o filho de Jessé está se tornando um homem muito conhecido, muito poderoso, já tem um exército? Você sabe que tem pessoas que estão patrocinando a Davi? A Bíblia diz que os filhos dos homens estavam incitando Saul contra Davi. Nós temos que orar porque há pessoas que são mestres em tirar pessoas do nosso caminho, por meio da fofoca, por meio da difamação, por meio da mentira e por meio de desentendimentos. O diabo usa pessoas para provocar em você, a você ser injusto com pessoas que são de Deus. Eu digo que grande parte da nossa batalha, ela é espiritual. Agora, o diabo usa pessoas para colocar em divisão entre você e seu irmão. O diabo usa pessoas para tentar desencaminhar você, para tentar tirar você de um propósito, tirar você de um caminho de Deus para a sua vida. Ele usa pessoas para te incitarem, ele usa pessoas para desencaminharem você, para tirarem você do propósito, para tirarem você do que Deus tem reservado para a sua vida. Sempre vai ter alguém pressionando você nos seus ouvidos. Sempre vai ter alguém fazendo com que você largue a toalha, desista, com que você abandone seu lugar, para que eles possam ocupar o seu lugar. O espírito da crítica, o espírito da acusação, o espírito, da injustiça, é na verdade um ataque de Satanás. É um ataque de Satanás para, de alguma maneira, te enfraquecer emocionalmente, te enfraquecer espiritualmente.
A Bíblia diz que Saul estava rodeado de pessoas e essas pessoas estavam fazendo a cabeça dele contra Davi. Há pessoas que fazem a tua cabeça, tentam fazer a tua cabeça contra pessoas que fazem parte do teu destino. Eu fico imaginando essa história de Saul e Davi e eu fico pensando como as coisas poderiam ter sido diferentes se Saul tivesse abraçado a Davi e tivesse sido um rei para Davi, tivesse sido um pai para Davi, pudesse ser um mentor na vida de Davi. Será que isso não ia prolongar os anos de vida de Saul e do seu reinado? Será que as coisas, não teriam sido diferentes para Saul? Tenho certeza que sim. No entanto, Saul, ele ficava dando ouvidos a todo mundo. É um perigo você dar ouvidos a todo mundo. É um perigo você ficar sendo influenciado por A, influenciado por B, influenciado por C. Você tem que saber o seu propósito. Você tem que saber o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz, olha só o que é que aconteceu. Em uma dessas, eu posso dizer, oportunidades que Davi teve de se levantar contra a vida de Saul e até mesmo matá-lo, e Davi não o fez, um dos seus soldados disse a ele, veja, o Senhor entregou nas tuas mãos a Saul, agora vingue-se dele. E Davi disse, eu não tocarei no ungido de Deus, eu não vou quebrar esse princípio. Guarde isso que eu vou lhe falar. Por mais que nós sejamos vencedores, mais do que vencedores, a Bíblia diz, porque temos a salvação da nossa vida por Jesus Cristo, mais do que vencedores, não podemos querer a vitória, qualquer tipo de vitória quebrando o princípio. Deus não dá vitória a quem quebra princípio. Entenda isso. Deus não dá vitória a quem quebra princípio. Davi não seria o homem segundo o coração de Deus se ele quebrasse princípio para ter vitória. Saul, olha a diferença de Saul e Davi. Saul quebrou princípio para ter vitória, enquanto Davi não quebrava princípio para ter vitória. Davi teve outros pecados, mas não esse. Eu quero que você entenda, porque isso é uma palavra profética para a tua vida. Nós não podemos quebrar princípios para ter vitória, para ter uma vantagem, para ter um ganho momentâneo, ou para entrar num lugar, ou para ter a confiança das pessoas para conosco. Você não pode comprometer os teus princípios por nada, por nenhum dinheiro desse mundo, por nenhum lugar na mesa, por nenhuma porta, por nenhuma vantagem. Eu aprendo com Davi aqui, que Davi sabia que tinha pessoas no ouvido do rei, e ele falou sobre isso. Ele falou, alguém está nos teus ouvidos, Saul. Alguém está falando mal de mim para você. Preste atenção, tem pessoas que falam mal da gente. Tem pessoas que vão falar mal de você para os seus amigos. Vão falar mal de você para o seu patrão. Vão falar mal de você para o seu pastor. Mas não entre no jogo do inimigo de tocar nas tuas autoridades ou nos ungidos do Senhor. Não cometa esse erro. Caso contrário, você pode perder o que Deus tem reservado para você. O que nós temos que entender é o seguinte, é que a nossa vida aqui nessa terra não é a jornada de um dia. Não se trata de você ganhar uma corrida, você tem que ganhar o campeonato. Não se trata de você ser vencedor hoje. Você está construindo algo. E quando você quebra princípios, você pode até ter vitórias momentâneas, mas o castelo de areia, mais cedo ou mais tarde, ele cai. Ele rói completamente. Ele não consegue se suster. Porque Deus mantém o caminho do homem bom, o caminho da mulher que agrada a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, porque é uma palavra profética para você. E comece a orar por toda pessoa que fala mal de você. Comece a orar para que até mesmo o que você ouve, que vem para pressionar você, não atinja teu coração.
e não venha tirar você também do seu propósito. Guarda teu coração, porque Deus tem reservado para você muitas e ricas promessas. Amém? Escreve aí nos comentários: eu não deixarei que ninguém me influencie. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui rapidamente da Estelita, é o nome dela, nome diferente, e ela escreveu assim: paz de Deus, eu recebi 2 curas e agradeço a Deus por ter usado a sua vida para falar sobre a dor e a inflamação no rosto. O Senhor repreendeu e a dor passou, e no dia seguinte eu já não sentia mais nada. Outra foi a visão sobre alguém com a boca machucada. Meus lábios estavam machucados e o Senhor profetizou, e em um dia minha boca foi totalmente curada. Agradeço a Deus por lhe usar. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. 2 curas. Que Deus seja louvado. Jesus Cristo faz isso e muito mais. Eu também quero compartilhar o testemunho da Nice, e ela escreveu assim: minha filha está no 7º mês de gestação e o neném estava com apenas 400 gramas. Os médicos realizaram exames para entender o que estava acontecendo e, dependendo do resultado, poderiam ter que fazer o parto prematuro. Pedi oração aqui no canal e, para a honra e glória de Deus, o neném ganhou peso o suficiente para que a gestação não fosse interrompida. Agradeço pelas suas orações e por Jesus em nossas vidas. Deus salvou uma criança. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91, quero falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus. Esse livro aqui você pode adquirir no meu site, www.profetavinicius17.com.br. Esse livro aqui vai te ajudar muito no seu dia a dia. Você vai começar o dia com oração e lendo uma palavra profética que vai lhe abençoar. Você pode adquirir esse livro e todos os outros livros. Esse é o meu 18º livro. Esse livro aqui vai te ajudar muito, tenho certeza disso. E se você não é membro do canal, torne-se membro do canal. Amanhã eu tenho um curso de dons espirituais aqui, certo? Para quem é membro do canal, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Se torne membro do canal, nos ajude a continuar na nossa missão e também isso se trata também de honra, se trata de você valorizar aquilo que Deus tem feito aqui através da nossa vida e do nosso ministério. Também quero agradecer a todos os meus parceiros. Eu renovei por mais 3 meses com a Bandeirantes. Eu vou até dezembro, início de janeiro com eles. E mais 1 mês com a Rede TV. Certo? Estamos dia a dia nos esforçando para cumprir a nossa missão. E você, que torna a minha missão mais fácil e que ora também pela minha vida, muito obrigado. Eu sou grato a Deus e que Deus te abençoe. Continue orando por mim e aos meus parceiros. Que Deus abençoe vocês ricamente e poderosamente. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha essa oração com 7 pessoas agora. Manda aí para teus amigos e se você tem influência nas redes sociais, fala da oração, pega o link, compartilha nas tuas redes sociais e que Deus te abençoe muito, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias,
e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e comece a orar conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Você não vai se arrepender disso. Você vai ser muito abençoado caminhando conosco aqui. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, assista ela. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E para quem está me perguntando aí como adquirir o livro, é só você ir no meu site www.profetavinicius17.com.br. Escreve no Google ali, Profeta Vinícius, que você vai encontrar meu site. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida e a família de cada pessoa a Ti nesse momento. E eu te peço, toque-os com Teu poder e com a Tua graça. Eu oro, Pai, para que cada vida seja visitada por Ti agora. Que haja um liberar do Senhor. Que haja, Senhor, um divisor de águas a partir do dia de hoje. Para que essa pessoa viva o extraordinário cumprindo princípios. Senhor, o princípio que foi ministrado hoje aqui, Senhor, é que nós não devemos dar ouvido a toda voz. Que nós não devemos deixar, Senhor, ninguém influenciar a nossa vida para nos tirar do propósito. Senhor, nós oramos também por toda pessoa que foi inflamada contra nós. Toda pessoa, Pai, usada pelo mal para falar mal, para difamar, para mentir, para invejar. Eu cancelo agora todo tipo de espírito de acusação contra essa pessoa, contra a sua família, contra seus filhos, contra o seu casamento, contra a sua empresa. E quero declarar, Pai, que nenhum mal prosperará, que nenhuma maldade avançará contra a vida dessa pessoa. Eu declaro, Senhor, paz para ela, prosperidade para ela, que o Senhor a toque com teu poder agora e que seja desfeito, Pai, toda a amarra de Satanás, seja desfeito, seja cancelado todo tipo de ação maligna e contrária. Oramos, Pai, para que o Senhor dê vitória a essa pessoa, vitória à sua casa, traga salvação a todos dessa família. E eu oro também, Pai, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, infecção, alergia, inflamações, dores no corpo, problemas na coluna, nos pés, nos braços, nas pernas, rendam-se a Jesus Cristo agora. Também oro, Pai, para que todo peso espiritual dentro dessa casa retire-se agora completamente em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que dentro dessa casa haja amor, dentro dessa casa haja temperança e que todos possam se conversar. Eu oro, Pai, para que a alegria, a saúde, a prosperidade habite nessa casa. E nós oramos, Pai, para que haja restauração e libertação de coisas antigas. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, que no passado ela foi prejudicada, faz justiça na vida dela. Essa pessoa que foi roubada, essa pessoa que foi enganada, que mentiram. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga restauração na vida dela, que o Senhor derrame honra, que o Senhor venha abençoar e elevar aqueles que estão no teu propósito, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro também, Pai, para essa pessoa, Pai, que está pedindo uma porta aberta, está pedindo para que o Senhor apresente as pessoas certas no caminho dela, está pedindo para que o Senhor dê ideias, para que o Senhor mostre um caminho para ela. Senhor, revela a tua vontade a ela no nome de Jesus Cristo. E que todo medo, toda insegurança, todo ataque na mente, Senhor, não prospere contra a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, todo tipo de ataque a essa família, a essa vida, está por terra agora. Eu digo, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, todo mal sai do caminho dessa pessoa, sai da vida dela no nome de Jesus. E que o sangue de Jesus te cubra, o sangue de Jesus cubra a tua casa e que tudo que estiver ligado a você receba do favor, da bênção do céu, que bênçãos do Senhor sejam multiplicadas na tua vida. Eu profetizo saúde, eu profetizo avanço, eu profetizo a conclusão, o término dessa casa, eu profetizo que bons negócios vão chegar a você, eu profetizo que essa semana será extraordinária de respostas, de bênção, de abundância no teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, com essa oração. Também quero pedir a você que você compartilhe, não esqueça de compartilhar. A generosidade, ela devolve. Lembre-se, a generosidade devolve. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade para ti e para toda a tua casa. Jesus te ama. Eu e minha esposa amamos vocês. Compartilhe essa oração. Até mais. Até mais. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Tua presença, Senhor, é fiel em nossas vidas. Nos reveste do teu poder e nos reveste da tua presença. E oramos, Pai, pela bênção tripla. Oramos por novos começos, por portas abertas e por saúde. Que a tua mão de poder seja sobre nossos filhos. O Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor guarde a nossa casa, coloca uma cerca viva ao redor da nossa casa. A tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Por isso, Pai, guarda os nossos filhos, guarda o nosso caminho, guarda a nossa casa, guarda nossos projetos, nossos sonhos e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Que alegria estar aqui essa noite com você. E Deus me deu uma palavra, e a palavra é: cancele e não tire os seus olhos de Jesus sobre toda palavra negativa, toda palavra que tenta derrubar você. Existem palavras que são lançadas com um objetivo: lhe desanimar e acabar com o seu dia. Eu estava ouvindo a ministração de um pastor americano e ele dizendo que toda semana ele estava sempre muito alegre, muito feliz, muito contente, inspirado, e quando chegava no domingo para pregar, ele entregava tudo aquilo que Deus colocava no coração dele e se derramava no altar, mas bastava ele ouvir uma crítica ou um comentário negativo para acabar com o restante do domingo dele e já entrar a semana triste, desanimado, infeliz. E quando eu li aquilo, eu entendi uma coisa: existem palavras que derrubam. Satanás incita pessoas para lançar palavras para lhe derrubar. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 3, preste atenção nessa passagem, Tiago capítulo 3, verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pessoas que da sua boca sai bênção e maldição, são pessoas que não estão debaixo da sabedoria divina. Na verdade, a sabedoria que está operando na vida deles, a Bíblia diz que é uma sabedoria carnal, é uma sabedoria diabólica, não é a sabedoria de Deus. Porque de uma boca não pode sair duas fontes, não pode sair uma fonte doce e uma fonte amarga, salgada. Entenda uma coisa, tem palavras que são lançadas contra a gente, e essas palavras elas têm um objetivo: nos desanimar, nos desencorajar e nos fazer retroceder. Você sabe que Jesus, quando estava para ir para a cruz, a Bíblia diz que ele recebeu conselhos de não ir para a cruz. E quando ele recebeu esse conselho, ele disse: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque tem palavras que querem mexer com o seu destino. Tem palavras que querem mexer na sua identidade. Tem palavras que vêm tão brutais, tão negativas, tão ruins,
para fazer você se sentir uma pessoa que você não é. Uma pessoa, sabe, que você é uma pessoa boa, mas aquela palavra é uma palavra tão tóxica, uma palavra tão negativa, que ela vem, sabe, e ela vem para contaminar, para intoxicar você, para fazer você pensar que você não é uma pessoa boa, para fazer você pensar que você é um nada, ou que você é um ninguém, ou que você não presta, ou que você é uma pessoa injusta. Você sabe que na internet, as pessoas muitas vezes destilam seu ódio, sua raiva, sua inveja, sua indignação. E quando você recebe em uma postagem sua um comentário negativo, um comentário de uma pessoa, sabe, que lhe odeia, ou uma pessoa que está invejando o que você tem, ou inveja onde você chegou, aquilo ali pode de alguma maneira mexer com você. Aí você pergunta, profeta, e como sobreviver a essas palavras que nos derrubam? Só existe uma maneira de sobreviver a essas palavras. Eu quero perguntar para você, antes de dar a receita aqui para você, de como sobreviver a essas palavras que derrubam, essas palavras que desanimam, que desencorajam. Eu tenho uma pergunta para você. Isso já aconteceu com você? De você estar a todo gás, sabe, animado, eufórico, com muitos sonhos, com muitos projetos, com seus olhos brilhando ou falando de algo bom que está acontecendo na sua vida e de repente alguém chega e joga um balde de água fria em você, dizendo para você que não vai acontecer, dizendo para você que o mar não está para peixe, dizendo para você que você está se orgulhando, que é muita vaidade no seu coração. Eu fico assim, entristecido realmente, sabe? De ver pessoas que elas vestiram a identidade de acusadores. E a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é o diabo. É o diabo que acusa. A Bíblia diz como que pode você reparar no argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu próprio olho. Tenha cuidado com as críticas, tenha cuidado com os comentários. Talvez você diga assim, não, mas eu falei mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa, da nossa boca não pode jorrar duas fontes. Você não pode profetizar bênção e profetizar maldição. Você não pode, sabe, querer um elogio semeando crítica. Você não pode querer bênção semeando acusação. Você não pode querer portas abertas semeando discórdia, semeando confusão, conflito entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz isso. Tenha cuidado de mexer nesse terreno. Você está mexendo com leis espirituais. Eu quero que você grave bem o que eu vou falar. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E eu fico pensando, será que as palavras que saem da minha boca têm sido, sabe, sementes boas? Será que as palavras que têm saído da minha boca estão produzindo frutos na vida das pessoas? Eu espero que sim. Agora, você tem que entender uma coisa. Toda semente ruim que você lançou, toda semente de desonra, toda semente de acusação, toda semente que você derrubou alguém, toda semente que você, sabe, ofendeu alguém, que você machucou alguém, que você de alguma maneira denegriu uma pessoa, você vai ter colheita disso. Porque nossas palavras são sementes. E você sabe, uma semente, ela vai frutificar, uma semente vai dar frutos, ela vai se tornar uma grande árvore e muitas vezes nós estamos debaixo de uma árvore que não é de bênção, porque nós plantamos uma semente ruim, saiu da nossa boca uma semente ruim e agora está trazendo frutos ruins. É por isso que nós temos que semear palavras boas para termos uma colheita de frutos bons. Segura essa palavra. E você sabe, tem palavras que, sabe, destroem a gente por dentro. Tem palavras que são do inferno. Tem palavras que vêm, sabe, para acabar com o dia da gente. Mas você tem que entender uma coisa, existe uma maneira de você vencer. Essas palavras que vêm para abalar você, essas palavras que vêm para destruir. De repente eu estou falando com pessoas aqui que ouviram um comentário negativo a seu respeito.
De repente eu estou falando com pessoas, sabe, que ouviram uma opinião de alguém sobre a sua vida e aquilo ali lhe entristeceu profundamente, você não consegue esquecer aquilo ficou grudado dentro de você e isso de alguma maneira derrubou você do seu ministério, derrubou você do seu trabalho, derrubou você dentro da sua casa, derrubou a sua autoestima, sabe, derrubou, sabe, aquele espírito vencedor que estava em você, de coragem. De repente alguém usou, foi usado pelo diabo para lançar uma palavra, uma semente dentro de você, uma semente má, uma semente ruim dentro de você, para lhe derrubar, para lhe destruir. Mas eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, para quebrar essas palavras que vieram contra você para lhe derrubar. Eu quero declarar que nenhuma palavra maldita vai ter poder contra a tua vida, vai ter poder contra teu casamento, vai ter poder contra as tuas finanças, vai ter poder contra teu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda palavra que foi lançada para te derrubar está por terra, em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, diga: eu creio, profeta, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E ó, eu estou quebrando coisa na tua vida, então não libera coisa negativa. Tá? Eu estou quebrando palavras negativas, palavras ruins, palavras malditas. Não planta de novo. Não planta. Porque muitas vezes nós colhemos o que nós plantamos. Sabe, tem pessoas, certa feita, olha que interessante que aconteceu. Eu estava conversando com outro pastor e ele me contando a respeito das lutas que um outro amigo dele estava enfrentando no ministério. E essa mesma pessoa disse assim para mim: você sabe, essa pessoa sempre atacou os outros, sempre atacou, sempre falou, sempre criticou. E agora, olha o quanto de ataque está vindo contra ela. Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, tem palavras que nós plantamos lá atrás e que Deus guarde, Deus livre para que você não colha isso. Sabe, eu tenho dito a Deus: Senhor, se alguma palavra impensada saiu da minha boca, retira essa semente, eu cancelo no mundo espiritual, me dá sabedoria no que falar, porque eu quero se houve palavras no passado negativas, palavras ruins, palavras de limitação que eu coloquei sobre alguém, palavras, sabe, de alguma palavra mesquinha que saiu da minha boca, Senhor, eu quero reverter isso, abençoando, liberando palavras de bênção, porque não quero ter nenhuma colheita na minha vida de palavras negativas lançadas. Você tem que entender uma coisa: se você quer colher algo diferente, pare de plantar coisas negativas e plante coisas boas, palavras de ânimo, palavras de sucesso, palavras de prosperidade, palavras de avanço, palavras de vida. Amém? Nós nos fartamos daquilo que nós falamos também. Segunda coisa para você vencer as palavras que te derrubam, olha para Jesus. Porque ninguém recebeu tanta pedrada na vida que nem Jesus. Sabe, Jesus, ele não fez o mal. Jesus não prejudicou ninguém. Jesus, ele era todo amor, todo bondade, todo coração. E mesmo assim as pessoas o criticavam, mesmo assim ele enfrentava seus acusadores, e as pessoas estavam tentando a todo momento derrubar Jesus, e ele estava firme no propósito dele. Eu aprendi uma coisa: se você quiser cumprir o seu destino, você não vai conseguir agradar a todos. Eu vou repetir isso porque isso marcou a minha vida e vai marcar a vida de muita gente. Pode anotar aí o dia e o horário que você recebeu essa palavra. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não tem como agradar a todos. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não vai conseguir agradar a todos. Jesus, para viver o seu destino, ele não conseguiu agradar a todos. E não é porque ele não podia, é porque ele nos deu um exemplo, que toda pessoa que quiser viver o seu destino vai enfrentar contradições. Talvez você diz assim: ninguém me critica, profeta, eu sou uma pessoa assim que eu cuido só da minha vida. Talvez não esteja vivendo completamente o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a sua vida, mas tem coisas que você deveria entrar e não entrou, com medo da crítica, ou porque você, sabe, quis de alguma maneira ficar muito na sua. Porque toda pessoa que estiver vivendo o seu destino completamente, plenamente, ela vai ser criticada por alguém. Se você diz assim: ninguém me critica, tem algum problema então aí? Tem algum problema? Não tem como. Toda pessoa que está vivendo o seu destino,
ela vai ser criticada, ela vai enfrentar desafios, ela vai muitas vezes ter que ouvir coisas que ela não quer ouvir. E essa é uma verdade que você tem que entender. Amém? Então olha para Jesus. Alguém te falou uma coisa sobre a sua imagem? Sabe, eu não gosto de piada com pessoas que têm pouco cabelo porque eu tenho pouco cabelo. Então, quando as pessoas falam, né, e fazem piadas, claro que isso me entristece, mas eu levo hoje numa brincadeira. Eu não dou bola. Sabe, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida e eu estou tão feliz com Jesus que não importa o que me digam, sabe, eu sei quem eu sou. Mas tem pessoas que a palavra sobre a sua imagem lhe machucou profundamente. Alguém lhe feriu, sabe, na sua imagem, e você diz assim: profeta, foram tão injustos comigo. Bem, aprenda a olhar para Jesus, seja resiliente. Há pessoas que querem te provocar para fazer você brigar, há pessoas que querem te desanimar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está com muita vontade de derrubar a gente, que quer o nosso lugar, que quer nos ver caídos. Sabe que tem gente que nos acompanha, uma coisa interessante que eu tenho notado, tem gente que acompanha a gente, sabe, lê as coisas da gente, às vezes copia as coisas da gente, mas não é capaz nem de curtir. Aí a gente fica pensando, por que essa pessoa não fez isso? Bem, talvez ela esteja muito atarefada, ou talvez ela esteja só esperando o momento de atacar você. Nós não sabemos. De qualquer forma, nós precisamos nos manter em Deus, porque se o Senhor não nos guardar, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, que toda palavra que veio contra você para te derrubar caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você não vai se deprimir, você vai levantar disso. Amém? Sacode agora a poeira, levanta disso em nome de Jesus, porque está vindo um tempo novo para a tua vida e eu vim aqui anunciar esse tempo novo. Nada vai te derrubar e você vai viver o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero declarar agora o Salmo 91, o salmo profético que nós temos declarado aqui. Amém? Também, rapidamente falando dos nossos livros que vão te ajudar, vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e eu oro crendo a Deus que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de maravilhas e que nessa noite, Pai, o Senhor falou com pessoas que estão me ouvindo, estejam elas me assistindo pela televisão, no YouTube, que nesse momento haja, Pai, haja um toque poderoso do teu poder sobre a vida dessa pessoa e sobre tudo que estiver ligado a ela.
E eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, cancelando toda palavra maldita contra ti, contra teu casamento, contra teus filhos. E eu quero declarar por terra em nome de Jesus. E cada pessoa que colocou os 3 pedidos aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo por um novo começo, uma nova empresa, um novo negócio, uma nova oportunidade, toda pessoa que está pedindo por uma porta aberta e toda pessoa, meu Deus, que está pedindo pela saúde de alguém, eu apresento diante de ti todos os comentários que num ato profético estão sendo colocados nesses 50 dias de oração. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa. Vem com teu poder agora sobre ela. Vem com a tua graça sobre ela agora, no nome de Jesus Cristo. Muda a sua história, muda a sua vida. Reverta, Senhor, todo tipo de situação na vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, vida sobre ela, saúde sobre ela, prosperidade sobre ela, milagre sobre ela agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que toda palavra que veio contra o negócio dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a família dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a vida sentimental